Olá, seguimores, bom dia, graça e paz. Estamos aqui hoje iniciando o mês, dia 1º de novembro, mais um mês aí iniciando para a honra e glória do Senhor. E hoje eu estou com uma pessoa muito especial para trazer uma palavra abençoadora para as nossas vidas. O Em Missão Livecast tem alcançado muitas almas, muitas vidas têm sido transformadas, muitas almas têm se achegado a Jesus, aceitado Jesus através desse projeto, desse propósito que o Senhor colocou em meu coração, que tem sido de grande bênção para as nossas vidas. Então, que você nessa manhã seja alcançado ou alcançada para a glória de Deus, e eu tenho certeza que o seu mês será um mês de muitas bênçãos, um mês que às vezes até agora o seu mês não foi destravado, mas eu profetizo que esse mês vai ser um mês de destravar na sua vida, um mês de virar chaves, um mês de você frutificar, um mês de colher frutos, um mês de abundância, abundância espiritual, abundância emocional, um mês onde você vai ver o Senhor agindo a seu favor. Às vezes você viveu num deserto até agora, com tudo travado, com tudo no seu olhar impossível, mas entenda que é no impossível que Deus torna o possível. É no impossível quando você se mantém obediente, quando você se mantém ali na posição que o Senhor te colocou, que você pode ter certeza que o Senhor faz. O Senhor, Ele está ali pronto a nos abençoar, mas Ele quer ver o nosso posicionamento, Ele quer ver a nossa rendição aos pés dele, Ele quer ver a nossa obediência. Então, que esse mês seja um mês muito, mas muito frutífero na sua vida. A estação é a primavera, mas nem todos nós estamos na estação primavera. Às vezes alguém começou o tempo do outono, ou às vezes alguém começou o tempo do inverno, está no inverno, porque não está vendo o sol, não está vendo o brilho, não está vendo as flores, não está vendo as cores. Mas entenda que cada um está num processo, que cada um foi chamado para algo específico. Então nem sempre a minha estação vai ser a mesma estação do meu irmão. Nem sempre a minha estação vai ser a estação das flores que o meu irmão está. Talvez eu esteja no inverno e o inverno talvez esteja doendo, esteja me corroendo, esteja me massacrando, esteja me amassando. Mas entenda que cada estação existe algo para o Senhor fazer em nós. Existe algo para o Senhor forjar em nós. Mas nós precisamos estar disponíveis, nós precisamos estar dispostos, porque um coração que decide viver com Deus é um coração que precisa ser ensinado, é um coração que precisa ser totalmente ensinável, vazio de si, vazio do que eu sei, vazio do que eu aprendi, para que eu aprenda mais do Senhor, para que eu aprenda mais do que o Senhor tem para minha vida. Então, que nesta manhã você saiba que o Senhor, Ele é a porta. E se Ele é a porta, você precisa bater. Você precisa deixar Ele entrar. Você precisa deixar Ele habitar em você, porque lá você vai encontrar uma habitação. É nessa porta que você vai encontrar a habitação do Espírito Santo. É nessa porta que você vai encontrar a transformação que você tanto necessita. É nessa porta que você vai encontrar o preenchimento do vazio que você tem buscado em coisas, em pessoas, em lugares que você não consegue saciar. É nessa porta, é essa porta. Essa porta é estreita, ela não é larga. Essa porta é muito estreita. E nós precisamos estar prontos para poder passar por ela. Entenda que nesta manhã o Senhor falou que Ele não precisa de pessoas religiosas. Ele não precisa de pessoas espiritualizadas. Não, Ele precisa de filhos. Que nós reconheçamos o quanto nós fomos chamados por filhos.
Ele nos adotou, Ele morreu naquela cruz por mim e por você, e nós precisamos parar de querer entender o que o Senhor fez. E somente entender que nós somos filhos, que temos uma identidade. Pode tudo ter acontecido na sua vida, pode tudo ter dito não na sua vida, até hoje. Mas o Senhor, Ele está te dizendo um sim hoje, um sim. Tenha fé, se mantenha, permaneça em Deus, permaneça com o seu olhar em Cristo, permaneça mesmo que as adversidades venham, que as circunstâncias venham. Irmãos, se eu contar as coisas que eu tenho passado, que eu tenho vivido, a minha amiga que está aqui do meu lado, cada um de nós tem uma adversidade. E essa adversidade, por mais que para você não pareça nada, pra gente parece que não tem fim. Pra gente parece que ela nunca vai se findar. Mas entenda que mesmo assim, o Senhor, Ele mostra que está cuidando. Mesmo assim, o Senhor pede para nós termos paciências e diz, só mais um tempo, só mais um pouco, porque a hora não é a nossa, o tempo não é o nosso, o tempo é dele, a hora é dele, a escolha é dele. Nós só precisamos estar disponíveis para tudo aquilo que o Senhor precisa fazer em nós, para depois através de nós, porque nunca o Senhor vai nos dar algo, uma adversidade ou um problema que nós não podemos suportar ou que nós não podemos carregar. Não, muito pelo contrário, é aí que Ele está testando, é aí que Ele está provando, porque é na prova, é no meio do fogo, aonde eu e você somos forjadas, aonde eu e você somos lapidadas, porque para nós sermos como Jesus, semelhantes a Ele, nós fomos chamados para ser semelhantes a Ele, a gente precisa ser refinada, e para refinar esse ouro, que sou eu, que é você, o Senhor precisa passar a gente pelo fogo. E às vezes esse fogo vai fazer eu chorar, você sangrar, ou talvez abrir uma cicatriz. Mas não há nenhuma cicatriz que não é aberta pelo Senhor que Ele não é capaz de fechar. Que Ele não é capaz de cicatrizar. Que Ele não é capaz de cicatrizar para isso virar um testemunho na sua vida, uma história na sua vida, porque é através dessa história que você vai ajudar muitas pessoas. Então tenha paciência, não desista de você, entenda que o Senhor, você pode às vezes falar, o Senhor está muito longe de mim, eu sinto o Senhor muito distante de mim, mas o Senhor, Ele nunca esteve distante de mim e de você, o Senhor nunca vai estar distante de mim e de você, sabe por quê? Porque Ele me escolheu, Ele te escolheu, e Ele sabe porque eu e você fomos chamados. Entenda que Ele é a videira verdadeira, e nós somos os ramos, e nós precisamos estar fincados, findados e fundamentados na videira, porque Ele é a videira verdadeira, e nós precisamos permanecer nele. Em João 15, 4 e 5 diz assim, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimarão. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. E existe um louvor que fale assim, e depois eu vou passar para minha amiga que está aqui do meu lado, a pastora Bruna, para ela trazer uma palavra para nós. E o louvor é assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar-vos um lugar. Eu irei e o mandarei
para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Então, queira amar o Senhor. Saiba que se você crê nele de todo o seu coração, obras maiores ele fará. Você tem plano, o Senhor tem planos. Ele já escreveu toda a sua história antes mesmo dele te formar no ventre da tua mãe. Você já era um espírito escolhido pelo Senhor. E Ele escolheu a tua mãe para te gerar. E Ele já escreveu toda a sua história. Quem nos conhece do início ao fim é o Senhor. Quem nos desenhou do início ao fim, na perfeição. Pode estar te faltando algo na tua pele, no teu rosto, enfim. Mas saiba que foi o Senhor quem te escolheu assim. Se ame, se valorize, saiba que você precisa permanecer nele, porque ele é o único que sabe a rota verdadeira para trilhar a sua história. Amém? Amém, glória a Deus, graças e paz, que Deus abençoe vocês que estão aqui nesta manhã juntamente conosco. A Tami hoje ela se dispôs a estar comigo aqui nesta manhã, a gente tomou um café juntos e eu entendi que o Senhor a trouxe porque era necessário ouvir algumas coisas, né? Enquanto ela falava sobre a videira verdadeira, o Senhor colocou uma palavra no meu coração, está no livro de Isaías 44, versículo 26, que vai dizer assim: sou eu quem confirma a palavra do servo e cumpre o conselho dos seus mensageiros, que diz a Jerusalém: tu serás habitadas, e as cidades de Judá serei reedificadas, e eu o levantarei das suas ruínas. Quem diz às profundezas, seca-te, e elas se secam. Quem diz a Ciro, esse é o meu pastor, que cumprirá tudo que lhe apraz, dizendo também a Jerusalém, tu serás edificada, e ao seu tempo funda-te. Assim diz o Senhor ao seu ungido Ciro, a quem tomou pela mão direita para bater as nações diante da sua face, que saltarei os seus ombros dos reis, para abrir diante deles portas, e as portas não se fecharão. Amém? Nesta manhã, enquanto a Tamires falava comigo, hoje e agora ministrando, eu entendi que existem ruínas dentro de nós, que o Senhor está falando que é necessário Ele habitar, que é necessário Ele entrar. Ela findou a parte dela falando sobre a videira verdadeira, que Cristo é a videira verdadeira e nós somos os seus amos e temos que estar enxertados nele. Quando eu olho para o livro de Isaías 44, onde Cristo, porque Deus está no Filho, o Filho está no Pai, a trigotonia de Cristo, a Trindade simboliza isso, né? Eu entendi que existem situações, ambientes, emocionalmente falando, que Jesus quer entrar na nossa vida, que Ele quer destruir todo o sofisma do diabo. Muitas das vezes a gente olha para nós e acha que nós estamos preparados, mas o Senhor disse para Ciro: olha, não é você que vai, sou eu que vou em você, porque eu sei que verdadeiramente você não está pronto, mas eu sou aquele que te apronto para viver o pronto. Então o Senhor falou para mim nesta manhã que Ele quer reedificar a nossa alma, o nosso emocional, a nossa pessoa, a pessoa que nós estamos nos tornando em Cristo. Hoje eu percebi o quanto eu, Bruna, eu não falo nem pastora, preciso ser edificada, modificada, transformada, ressignificada. Existem situações que o Senhor ainda precisa trabalhar em mim. E não falo isso com vergonha, nem como vitimismo. Eu entendi que é necessário Cristo quebrar sofismas do diabo que ainda existe em mim.
Porque muitas das vezes a gente olha para nós e fala assim, eu estou, eu sou, eu posso e aconteço. Mas quando a gente olha para nós com os olhos espirituais, a gente percebe que nós não estamos, que nós não merecemos, porque está escrito que o Senhor nos remiu através do sangue de Cristo, porque é dom de Deus, e a gente só ama Cristo porque Cristo nos amou primeiro, deixando muito claro que o ser humano não faz nada voluntariamente para Deus. Nós não operamos nada de forma voluntária, nós operamos a intermédio do Espírito Santo e saber que Cristo nos remiu para um propósito específico. Então eu entendo que Cristo aparece na primeira pessoa, na segunda pessoa e na terceira pessoa, e depois a parte humana, que sou eu e você, entra. Então o Senhor falou para mim, filha, existem coisas, ruínas, situações, ambientes, emoções, raízes, sementes que eu preciso quebrar, que eu preciso desconfigurar. Por isso que o Senhor falou para Ciro, sou eu que vou habitar nessa Jerusalém destruída. Sou eu que vou entrar nesse ambiente onde você não consegue ser introduzido. Irmãos, quem era Ciro era um ninguém. Mas o Senhor olhou para ele e falou assim, é no ninguém que eu vou me aperfeiçoar. É no ser humano improvável que eu quero entrar. É no ser humano que não tem capacidade que eu vou capacitar, porque não é mérito, é graça, é dom gratuito dado por Deus. Não é por mérito que Ciro se tornou um grande libertador, que remiu o povo, que transformou, que deixou a sua marca, porque nunca foi sobre um Ciro, nunca foi sobre uma Bruna, nunca foi sobre uma Tamires, mas sim um Deus que nos encobre, que nos envolve, que nos lava, que nos purifica. E ele fala para mim e para você nesta manhã, é necessário que você desça para que eu cresça, é necessário que você entenda que é necessário eu entrar. Eis que estou à porta e bato. Se, tem um si no meio, se você abrir, eu entrarei, farei morada, farei habitação, mas é necessário você abrir esta porta. É necessário você deixar a transformação do meu espírito te envolver. É necessário que eu te faça enxergar a verdade que os teus olhos precisam ver. Porque muitas das vezes a gente está tão envolvida nas nossas emoções, a gente está tão envolvido nos nossos sonhos, nos nossos objetivos, a gente está tão envolvido em conquistas e esquece que nós estamos perdidos no meio de tudo isso. E esquece que tudo isso é fútil diante de Deus. Mas sabe o que acontece? Satanás, ele é tão podre que ele cega o nosso entendimento e nos faz os nossos olhos enxergar coisas carnais e faz os nossos olhos esquecer das coisas espirituais. Irmãos, nós não somos desse ambiente, nós não fomos criados, gerados para a terra. Nós somos seres espirituais, habitando em corpos carnais. A nossa morada não é aqui. Mas Satanás, que é o príncipe desse século, desta era, quer olhar para mim e dizer para você também, olha, o seu reino é aqui, o seu legado é aqui, a sua história é aqui, as suas vontades têm que ser vividas neste ambiente, não. As nossas vontades têm que ser vividas no plano espiritual, porque nós somos pessoas que serão transladadas para a glória de Cristo. Pessoas que serão levadas para a glória de Cristo. Mas para mim chegar nesse lugar, nesse ambiente, nesta casa que Ele disse que iria preparar para mim e para você, eu tenho que estar pronta. E essa prontidão não vai vir com os meus achismos, com as minhas vontades, com as minhas palavras voluntariamente. Vai vir debaixo de posição, de decisão, obediência, entrega e submissão. Pastora, por que a senhora está falando tudo isso? Porque a palavra do Senhor, ela não cai no chão e ela não volta vazia. E Ele fala para mim e para você, é necessário que você me permita te modificar. É necessário que você deixe a minha mão agir. É necessário que você quebre tudo aquilo que você acha que é seu, que é necessário, que você precisa, para eu verdadeiramente mostrar para você qual é aquilo que a tua alma precisa, o que o teu espírito precisa. Perceba que nós estamos vivendo num século, numa era, que tudo é entretenimento, que tudo é visão, que tudo é audição. Não, irmãos, o apóstolo Paulo disse, nós não andamos por vista, nós andamos por visão. Os nossos olhos não têm que enxergar com os olhos carnais. Nem tudo que eu enxergo é a verdade que a minha alma enxerga e que ela precisa ver. Porque a pessoa que anda segundo os olhos da carne, ela se perde. E quantas das vezes nós estamos perdidas em nós?
Eu falo isso porque o Senhor me mostrou nesta manhã o quanto eu estou perdida. E a Tamira estava aqui conversando comigo, com meu esposo, e eu falava, não, e o Senhor acorda. Foi muito rápido. Como é bom ouvir a voz de Deus e como Ele nos lixa. Porque eu precisava entender que a minha verdade não é a verdade que Cristo tem para mim. Que o meu eu não é o eu de Cristo. Eu preciso falar para o meu espírito, aquieta-te, alinha-te ao teu senhorio que é Cristo. Se submeta à vontade dele. Eu estou falando de mim porque é para mim e é para você esta palavra. Aleluia. O Senhor não nos coloca em mesas, em ambientes ou neste lugar que nós estamos aqui de live à toa, não. Ele te comungou para este lugar para dizer para mim e para você, abra os teus olhos espirituais, enxergue além da tua ótica humana, veja com os olhos de Cristo, não com os teus, porque os teus estão contaminados. A Bíblia diz que um olho doente adoece todo o corpo. Através dos nossos olhos nós adoecemos o nosso espírito, a nossa alma. Nós ficamos doentes de alma, de espírito, de entendimento. Satanás nos deturpa, ele nos cega, nos envolve. Mas o Senhor falou para mim, eu quero quebrar todo o sofisma, eu quero quebrar toda a cadeia, toda a algema, toda a prisão, todo o olhar teu deturpado. Eu quero arrancar toda a crosta, toda a cegueira. Sabe a famosa catarata? Ele quer arrancar, só que a catarata é espiritual, que está há muito tempo, que está agindo muito tempo. E fala para nós, você tá certa. Não, o Senhor falou para mim, Bruna, você não tá certa, você tá errada. Você precisa ser modificado. Olha para Ciro. Ele não se tornou quem era por mérito dele. Ele só se tornou porque ele deixou eu o aperfeiçoar para esta grande obra. Precisamos entender que por vontade, por força, por conhecimento pessoal, individual, nós não operamos nada. Porque não adianta ter conhecimento, não adianta ter dicção. Se não tiver Cristo, irmão, não dá, não vai, não flui. A palavra do Senhor diz que o príncipe desse século já cegou o entendimento de muitos. Ele deturpou o entendimento, ele deturpou o conhecimento. Não adianta eu conhecer a verdade e aplicar a mentira. Ah, mas eu conheço, tá? Mas o que você aplica? É o seu conhecimento ou a sua fala? Porque quando você conhece a verdade, você tem que aplicar a verdade. Agora, quando você só conhece de falar, você só fala, mas você não age, você não interage, você não deixa a sua palavra criar raiz dentro de você. E o Senhor falou para mim, é necessário para que todo aquele que está em mim, ele seja transformado. Todo ser humano que confessa a Cristo, que tem a sua fé firmada em Cristo Jesus, não permanece do mesmo jeito. Ele tem que ser modificado, ele tem que ser ressignificado, ele tem que ser transformado. E não é de fora para dentro, é de dentro para fora. É o espírito, é o coração, é a alma, é as emoções. É o nosso coração que o Senhor quer transformar. Antes de Ciro ser alguém que libertou, que ressignificou, alguém que influenciou um povo, ele foi tratado por dentro, ele foi transformado por dentro. O Senhor falou assim, olha, você carrega uma palavra, então se alinha a palavra que você carrega, porque não é por mérito seu, é dom gratuito dado por Deus. Não é a pessoa do Ciro, não é a pessoa da Bruna, é a pessoa que nos encobre, que é Cristo. É o sangue dele que nos reme, é o sangue dele que nos purifica, é o sangue dele que fala para mim, para você, você não é bom, mas o meu poder vai se aperfeiçoar na tua fraqueza, na tua ruindade, no teu achismo. O Senhor falou para mim, é necessário que todo aquele que crê em mim deixe eu fazer. O sangue dele quer ser espargido dentro de nós. Mas é necessário que você deixe esse sangue descorrer sobre o teu corpo, sobre a tua mente, sobre os teus lábios, sobre os teus ouvidos, como o Senhor me tratou aqui nesta manhã. E ela falando, e eu falando também, meu esposo falando, e eu não. Aí o Senhor falou assim, o grito da tua alma é o desespero do teu espírito. Cara, doeu. O grito da tua alma é o desespero do teu espírito. Nós somos corpo, alma e espírito. E o que é que volta para Deus? O espírito. O corpo fica, a alma fica, mas o espírito volta. E ele falou para mim, o teu espírito está gritando, socorre-me.
Deixa o sangue dele entrar dentro desse lugar que você esconde. Deixa o sangue dele transformar aquilo que você não quer deixar que seja transformado por conta das tuas verdades, mas a verdade sua não é a verdade que Cristo tem para você. Muitas das vezes a gente fala assim, não é isso. A gente fala de forma voluntária, mas quando a gente vai para o altar, quando a gente vai para a presença de Cristo, ele fala, não, filha, a única pessoa confundida e enganada aqui é você. Não é isso que eu tenho para você. Pastora, mas por que a senhora está falando isso? Porque todo aquele que tem o credo confirmado em Cristo, decidido por Cristo, não age por forma voluntária e não age por forma de achismos, ele age por forma de oração. Pastora, me explica. Primeiro você tem uma ideia, você apresenta essa ideia em oração e Cristo, que é o governante da tua vida, vai te dar a resposta, a direção certa. Se essa ideia provém do Espírito ou se essa ideia provém da tua alma, do teu coração, das tuas emoções. É necessário que a gente consulte o governador da nossa história. Quem é que governa eu e você? É Cristo. Então por que nós não estamos deixando Cristo atuar em nós como governantes da nossa vida? Dói, né? Não é só você que tá apanhando, não. Eu também tô apanhando aqui, ó, igual gente grande. Ela sabe, ela estava aqui comigo nesta manhã. Está aqui comigo nesta manhã. Como que eu posso falar é isso sem consultar o líder da minha história? Como eu posso falar, Tamires, você é branca? Sem perguntar para Deus, Deus, o senhor acha branca ela mesmo? Estou dando um exemplo. Nem sempre a resposta que eu vou ouvir de Deus é a resposta que a minha carne quer. Mas a resposta de Deus vai me libertar e a resposta da minha carne vai me aprisionar. Irmãos, nós precisamos entender que a nossa carne, ela é tendenciosa ao pecado, porque nós temos a nossa raiz fundada, firmada, adâmica. Nós recebemos o pecado por herança. Isso habita dentro de nós. E isso vai querer sempre ser aguçado, vai querer sempre se sobressair. Mas é necessário que todo aquele que deixa o sangue remir, seja remido, ressignificado, transformado, através de consultoria. O que é consultoria? Oração. Então eu não posso falar o que eu acredito, eu posso falar a resposta que Cristo me dá. E nem sempre a resposta do meu pai vai ser a resposta que eu, como filha, gostaria de ouvir. Mas a verdade me liberta. E a mentira me engana, me envolve, me cega. E o Senhor falou para mim, é necessário com que você deixe que as cadeias sejam quebradas, que as mentiras sejam destituídas, que os altares que você levantou sejam derrubados. Porque o Senhor falou, Ciro, não é você, sou eu sobre você. Existe uma capa que nos envolve, existe uma cobertura que nos envolve, essa cobertura é Cristo, essa capa é Cristo, e tem que permanecer sendo Cristo. Mas para eu viver isso é necessário eu deixar fluir o sangue, é necessário eu deixar Cristo fluir dentro de mim, é necessário que Ele haja no meu entendimento, para que a minha boca seja de edificação, para que os meus ouvidos sejam de purificação, para que o meu coração seja limpo, liberto e transformado. Eu poderia falar qualquer outra coisa aqui, mas para ser legítimo eu tenho que falar com propriedade de causa. Eu tenho que falar a verdade, e a verdade hoje é essa. É necessário mudança, é necessário transformação, é necessário com que a tua mente seja aberta, que a tua mente seja desprendida de tantas coisas que você achou como verdade. Na verdade é muita mentira. Quantas mentiras nós carregamos como verdades, mas quando a gente chega no altar a gente percebe que não eram verdades e simplesmente mentiras que o adversário da nossa alma nos encobriu. Pastora, não estou entendendo. Lembra da túnica de José? A túnica era dele, mas o sangue não era. Uma verdade, a túnica é dele, mas o sangue nunca foi. Uma verdade encoberta com uma mentira. Só que o Senhor está falando assim, aquilo que te cobre, a mentira eu quero arrancar e a verdade tem que aparecer. Porque não tem como andar com uma túnica manchada de um sangue que não é nosso. Não tem como eu aplicar uma semente
Se ao outro lado dessa semente está podre, está deturpado, quando ela germinar, ela vai dar frutos bons e vai dar frutos ruins. Só que o Senhor está falando para mim e para você. Eu sou essa videira e quanto mais você tiver enxertado em mim e eu enxertado em você, não é o tanto que eu estou em Cristo, não é. Mas o tanto que Cristo está em mim. Não é o tanto eu me aproximo dele, mas o tanto que ele se aproxima a mim, o tanto que ele me governa, que ele me domina, que ele me instrui, que ele me discipula, que ele me envolve, que ele me cobre, que ele me limpa, que ele me santifica, que ele me transforma. É sobre a permissão que eu deixo para ele. É o tanto que eu deixo ele transformar-me. É o tanto que eu deixo ele me envolver. Porque eu, por vontade própria, não deixo Cristo fazer nada. Porque a minha alma, foi criada para isso. O meu espírito foi criado para adorar Deus. Mas a minha carne, a minha alma, que é a parte pessoa humana, ela não foi criada. Não foi criada para isso. Então ela tende a nos puxar para o mundo. Mas Cristo está falando assim, é necessário que você deixe eu te puxar para o altar. É necessário que você deixe a minha graça te alcançar, mas não uma graça barata, uma graça fundida, uma graça enferrujada. É uma graça santificada, uma graça fortificada, uma graça limpa, um sangue limpo que encobre toda a mentira nossa, que tira todo o carrapicho, que tira tudo aquilo que não é dele para nós. Amém? Esta é a palavra que o Senhor colocou no meu coração, que você fique com esta palavra, que você possa entender que todo aquele que confessa a Cristo tem que dar frutos. Não para si mesmo, mas para a glória do Cristo que confessa. É necessário que todo aquele que diz ser pequenos cristos dê testemunho do Cristo que confessa tê-lo. É necessário que todo aquele que se diz filho dê testemunho de filho. Que todo aquele que diz eu sou, dê testemunho do grande eu sou. Que todo aquele que diz eu posso, dê testemunho da grandeza do poder de Deus, não do poder humano, não do poder carnal, mas sim do poder espiritual. Que nós possamos entender nesta manhã, você não faz nada voluntário, você faz debaixo de obediência. A gente nunca vai sentir de orar, mas é necessário. Nós temos que estabelecer. É uma vida de disciplina. Nós não estamos aqui nesta manhã de forma voluntária. Nós estamos aqui porque nós temos um compromisso. Nós não acordamos todos os dias com vontade de trabalhar, mas nós vamos porque nós somos obrigadas, porque nós criamos essa rotina. E nós temos que criar essa rotina, ser discipulada com Deus nesse lugar, nesse mesmo nível, nessa mesma entrega. Eu nunca vou sentir de orar, mas eu sei que é necessário eu fazer isso. Eu nunca vou sentir de organizar a minha casa, mas é necessário eu organizar. Eu nunca vou sentir de limpar um banheiro, mas é necessário. Não é o que eu sinto, é o que é necessário ser estabelecido. As nossas emoções nos matam, mas a nossa vida de disciplina, de entrega e de obediência nos santifica, nos firma, nos dá alicerce, nos coloca na rocha eterna que é Cristo. Guarda essa palavra no teu coração, amém? Só até aqui, amiga. Amém. Que palavra, hein, gente? Para honra e glória do Senhor. Uma sexta-feira aí, início de novembro. É tremendo o que Deus faz. Deus faz da forma que Ele quer e a hora que Ele quer. Assim como eu disse no início da live para vocês, que o tempo dele e a hora dele é perfeita. E eu vim aqui tomar um café com os meus amigos, tanto com a pastora Bruna, tanto com o pastor Maurício. E o Senhor preparou uma mesa para nós e foi tremenda, está sendo tremenda aqui, onde a gente pode falar do que precisa, o que está acontecendo, porque quando a gente senta na mesa é para resolver algo, é para alinhar algo, é para expor algo. E quando a gente expõe, o Senhor Ele vem para curar, Ele vem para trazer clareza, Ele vem para trazer direcionamento. Então, nessa manhã, essa mesa que foi feita
para mim, mas também que foi feita para você que está nessa live. É uma mesa de alinhamento. Aleluia. Saiba que o Senhor, Ele quer te alinhar. Ele quer me alinhar. Assim como nós falamos aqui em João 15 que Ele é a videira e que nós somos os ramos. Em João 10, 9, do 7 ao 9 eu vou ler. Diz assim: então Jesus disse mais uma vez: em verdade lhes digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Ou seja, quem veio antes do Senhor, as ovelhas que estão nele, as ovelhas que permanecem nele, não vão dar ouvidos, vão continuando, olhando para a cruz, olhando para essa porta, porque ele está dizendo aqui que ele é a porta. Aleluia. E no 9 diz assim: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. Qual é a porta que você está procurando? Qual é a porta que você está batendo? Qual é a porta que está caminhando com você? Porque essa porta aqui é a porta que nos guia, é a porta que nos protege, é a porta onde eu e você pode pedir socorro, que ela vai estar lá sempre, sempre a nos atender, porque Jesus, aqui ele está nos afirmando: eu sou a porta, eu sou. Ele é, então ele está pronto para mim e para você, porque essa porta está aberta para que nós, ovelhas, aleluia, entremos e saímos, mas que eu e você sempre vai estar guardada pelo eu sou. Aleluia. Então, que vocês guardem essa palavra, que vocês guardem essa live, que vocês se alinhem nas suas emoções, que vocês retirem tudo aquilo. Entenda, você está em Cristo hoje. Ele te escolheu. Então ele precisa te forjar. Ele precisa tratar o seu caráter. Às vezes a gente, eu já tô pronta, eu sou assim e eu não vou mudar. E não é assim. Verdade. Não é da forma que eu e você quer, é da forma que Cristo quer. Porque se você quer ser semelhante a Ele, se você quer ser filho amado, assim como Ele te chamou, você também precisa ser um filho ensinável. Assim como o pai ensina um filho, Deus, ele quer nos ensinar, ele quer nos tratar, e nós precisamos estar dispostos a isso, porque não é fácil. Não é fácil crescer de uma forma e daqui a pouco você ter que mudar isso, porque se você quer viver com Cristo o verdadeiro evangelho, se você quer alcançar pessoas para glorificar o nome do Senhor, você precisa ser essa pessoa que influencia, aleluia, mas que influencia de uma maneira correta, de uma maneira certa, de uma maneira que esteja verdadeiramente sendo o testemunho. Porque aleluia, não adianta nada eu falar aqui para vocês e eu não ser testemunho daquilo que eu falo. Se a minha vida não for o meu verdadeiro culto, de nada eu tô pregando. Aleluia. Nada eu tô pregando. Porque a nossa vida é um culto. Quando eu acordo e você acorda, já começa o nosso culto. Sabe por quê? Porque a gente acorda já glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Obrigada, Senhor, por mais um dia. Começou o nosso culto. Glória e quando a gente vai dormir, finaliza o nosso culto. Aleluia. Mas qual é a ministração que o seu culto está entoando diariamente? Qual é o louvor que está entoando diariamente na sua vida? Aleluia. O que você tem passado para o seu irmão, para o seu esposo, para sua filha e para o seu filho? Que você ama ou que você odeia? Que você acolhe ou que você vira as costas? O que você tem passado para os seus filhos? Reflitam isso. A partir de hoje, muda tudo que te aprisiona, assim como a pastora Bruna disse, é sofismo. Todo sofismo. Tudo aquilo que Satanás colocou e está imperado aí na raiz, verdade, enraizado dentro de você, que é o orgulho. Quebra ele. Fala para o Senhor hoje. Senhor, aleluia, quebra o meu orgulho. Quebra isso em mim. Me ajude a ser paciente. Me ajude a ter temperança e equilíbrio. Me ajude a pensar antes de falar. Me ajude a pensar antes de agir. E assim o Senhor faz. Não é fácil. Não vai ser rápido. Entenda que é algo que é
contínuo, mas que o Senhor ele não vai desistir se você estiver disposto a mudar. Aleluia. Amém? Então que vocês tenham um novembro maravilhoso, tenham um mês abençoado e extraordinário. Assim como eu já profetizei no início, que seja um mês de uma primavera, de uma estação nova na sua vida, de uma estação frutífera na sua vida, mas que você esteja enxertado na verdadeira videira, que é o Senhor. E não se esqueça que todo aquele que permanece nele, fruto dá, mas aquele que não permanece, ele corta, ele poda. Então, ele corta, ele não poda. Mas se você está enxertada nele, ele pode até te podar, mas você vai gerar novos galhos, gerar novos ramos e assim dar novos frutos para glorificar o nome do Senhor. Amém? Que Deus abençoe vocês. Tenham um final de semana abençoado. Eu vou deixar aqui salva essa live, vou marcar a pastora Bruna. Você que ainda não segue ela, por favor, siga. O Instagram dela é pastora, PRA_Bruna_Costa. É isso só, né? Oficial. Costa_oficial. Eu vou colocar aqui salvo. Sigam ela. Ela sempre está aí contribuindo, sempre ministra aqui na região de São Paulo, na Grande São Paulo. É uma mulher de Deus, uma profeta e minha amiga. A gente se lixa, verdade, mas a gente se respeita e se ama muito. E a amizade é isso. Às vezes a gente não aceita o que uma faz ou a outra faz, mas a gente senta na mesa, resolve, se alinha e se ficar chateada, depois a gente se resolve. É assim. Mas a gente se ama e a amizade é isso. Não pensa que a amizade é só benfeitoria ou é só passar a mão na cabeça. Não, a amizade é confronto, porque quem ama confronta para o crescimento do outro. Quem ama confronta para lançar o outro, porque assim como eu não estive preparado um dia e ela não me lançava, ela postou todas as fichas para um dia ela falar: eu lanço você, eu sou o arco e eu vou apontar você. Então é assim que são amigas. Amém? Que vocês tenham um final de semana abençoado. Obrigada a você que esteve aqui e você que não assistiu essa live. Eu peço para que você assista até o fim e seja edificada. Amém? Um beijo. Tchau, tchau. Gente.